Deus abençoe muito você. Mais uma devocional, mais um dia na presença de Deus, com a palavra em nossas mãos. Sempre, sempre, sempre com uma caneta, grifando para estudar, grifar os versículos que mais tocarem em você. Se você tiver facilidade para decorar, maravilhoso. Pelo menos você vai tendo aquela coisa da afinidade, tá? E encher o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Essa que é a ideia, esse que é o objetivo desse tempo. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Então, essa é a comunhão, comum união que nós queremos ter com o nosso Pai Celeste. Esse texto de hoje é muito profundo. Mateus capítulo 18. Ele fala sobre os discípulos que estavam discutindo entre eles qual era o maior entre eles. Eu fico imaginando Pedro discutindo com João, discutindo com André, discutindo com Tiago. Imagina quem era o maior. Aí eles perguntaram para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, sempre surpreendendo, no versículo 2, eu quero que você preste muita atenção nisto. O padrão de Deus é totalmente diferente do padrão do mundo. O padrão do cristianismo não é um padrão do mundo melhorado. É um outro padrão totalmente diferente. Eu preciso entender isto. É por isso que Paulo fala lá em Romanos 12, o versículo 2, sobre não se conformem com esse século, não se conformem com esse mundo, não tome o padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da mente, ou seja, mude a mentalidade. E Jesus, ele, na palavra dele, ele sempre nos incentiva a mudarmos a mente, mudarmos a maneira de pensar, mudarmos os valores que nós temos. E ele disse para os seus discípulos, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu asseguro a vocês que a não ser que vocês se convertam, eu quero que você grife essa frase aí, tá? A não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Olha que coisa profunda isto. Jesus diz aqui que os discípulos estavam precisando de conversão. Existe a conversão onde nós saímos do mundo e mudamos a rota e vemos para Cristo. A conversão do reino das trevas para o reino da luz. Mas depois que estamos no reino da luz, nós sempre precisamos rever os nossos conceitos e convertermos, voltarmos para Deus, dentro do reino. Então Jesus está dizendo, vocês precisam mudar, converter. Vocês precisam renovar a mente de vocês. Porque se vocês não fizerem isso, não é questão de ser maior ou menor, vocês nem sequer vão entrar no reino dos céus. Quem for humilde como uma criança, por que Jesus comparou o reino dos céus a receber como uma criança? Porque a criança é humilde, a criança é simples, a criança não tem malícia, a criança depende do pai, a criança confia no pai, a criança tem uma alegria espontânea. Eu preciso mudar, você precisa mudar. E Jesus ele começa a falar agora sobre as crianças. O versículo 5, quem recebe esta criança ou uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha que coisa profunda. Eu fico imaginando hoje como estão judiando das crianças, como estão abusando das crianças. E Jesus está dizendo aqui, se você fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, fazendo mal a eles, seria muito melhor para você colocar uma pedra de moinho, amarrar no seu pescoço e se lançar nas profundezas do mar. Tamanho vai ser o castigo que você vai receber. Olha que coisa. E ele diz, as crianças creem em mim.
Aquele que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim. É por isso que nós batizamos crianças. As crianças, filhos de pessoas de Deus, são de Deus. Jesus mesmo disse, dos pequeninos são o reino dos céus, deixem vir a mim as crianças, não impeçam. Ele cita o Salmo 8, versículo 2, dos pequeninos e de crianças de peito, o Senhor tirou o verdadeiro louvor. Como que uma criança de peito louva? Já imaginou? Então, muitos dizem hoje que criança não pode ser batizada porque não creem. E eu quero só que você leia de novo o versículo 6. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que creem em mim, Jesus diz que elas creem. Creem do jeito delas. São nascidas filhas de pais que são de Deus, têm aliança. Como os filhos de Israel tinham aliança com Deus, e os seus filhos eram circuncidados ao 8º dia. Porque a minha família de Deus é santa, pertence a Deus. Meus filhos são santos e pertencem a Deus. Então, este é um dos versículos que tem base para o batismo infantil. Que as crianças creem, do jeito delas, elas creem. E Jesus, ele continua dizendo sobre o escândalo. Se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corte e jogue longe. Melhor você entrar aleijado no reino dos céus do que ter todos os membros e ser lançado para o inferno. Ele estava usando um hipérbole, um exagero de linguagem. Não está falando de forma literal para você cortar o seu braço, cortar a sua perna ou arrancar o seu olho. Ele estava dizendo para você se afastar daquilo que te afasta de Deus. Para você abandonar. Isso se chama renúncia. Então eu preciso levar muito a sério isto. A parábola da ovelha perdida. É linda essa parábola, que é contada também lá em Lucas. Cuidado, não desprezem um só destes pequeninos, novamente falando sobre as crianças. Não desprezem as crianças. Não desprezem os pequeninos. Pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Aqui, os anjos de Deus acampam ao redor das crianças para protegê-las. Bíblia. Os seus filhos são protegidos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor da sua vida e ao redor da sua família. Por isso que o seu filho é santo, por isso que o seu filho é abençoado. Porque Deus ama as crianças. E diz a Bíblia que Deus manda os anjos para guardarem os nossos filhos. Está aqui na Bíblia. Medite nisto aqui, preste atenção nisso e creia nisto. Eu digo que os anjos deles, dos pequeninos, nos céus, estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Então guarda isso no teu coração. E aqui ele fala sobre a ovelha perdida. O pastor deixa as 99 no aprisco e sai em busca daquela que se perdeu. E o versículo 14, da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. É uma ovelhinha que precisamos trazê-la para perto de Jesus. Traga os seus filhos na igreja. Traga-os no Geração Futuro. Ensine a palavra de Deus para eles. O mundo está cada dia mais longe de Deus. Eles são abençoados. Traga-o para o ambiente da bênção. É um papel do Filho de Deus. É abençoar os seus filhos para que Deus os guarde e eles cresçam nos caminhos do Senhor. Aqui Jesus mostra uma outra coisa, como tratar a ofensa de um irmão. Aqui ele começa a dizer sobre a importância da igreja. Esse texto aqui é muito profundo, tá? Na hora que você estiver fazendo a sua meditação nele, eu quero que você dê uma atenção muito especial em todo o capítulo 18, que fala sobre a importância da igreja em nossas vidas. Diz aqui, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro.
Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão, mas se não ouvir, leve consigo mais 2 ou 3, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Olha aí, a igreja. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja trate como pagão e publicano. O que Jesus está dizendo aqui? Que nós precisamos confrontar o erro. Se alguém errar contra você, não fale por trás. Fale na frente da pessoa. E se essa pessoa se recusar a ouvir você, foi uma coisa séria, chame pessoas idôneas, maduras, para ir com você, conversar juntos. Muitas vezes, muitos problemas são eliminados quando nós tratamos no começo. E diz a Bíblia, se as pessoas não se arrependerem, tem que considerá-la como um pagão, um gentil, ou seja, não pode continuar na igreja em pecado, não pode continuar na igreja fazendo as coisas erradas, não pode continuar na igreja adulterando, não pode continuar na igreja infernizando os outros, não pode continuar na igreja fazendo fofoca. É o que Jesus disse, tem que haver disciplina. E o versículo 18, olha só a autoridade da igreja. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Aqui fala uma coisa tremenda sobre a importância de eu fazer parte da igreja. Quando eu estou ligado à igreja, estou ligado aos céus. Quando eu estou desligado da igreja, estou desligado dos céus. Olha que coisa profunda isto. E tem muita gente que não dá importância na igreja, que não frequentam a igreja. Eu posso servir Deus na minha casa e isto não tem base bíblica. Eu preciso da igreja, eu preciso do povo de Deus. Eu preciso estar junto com o povo de Deus, porque eu sou o povo de Deus, eu faço parte do povo de Deus. Olha só o poder da igreja. Também eu digo a vocês, se 2 sobre a terra, grife esse versículo, o 19 e o 20, grife, tá? Guarde esse versículo na tua mente e no teu coração. Digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Se 2 concordarem a respeito de qualquer assunto e pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Olha a importância de eu estar junto com a igreja. É a oração da concordância. Quando alguém está orando na igreja, eu falo amém. Sabe o que eu estou dizendo? Eu concordo. Eu estou orando junto. É por isso que eu preciso falar amém quando alguém ora, para dizer eu concordo. Por quê? Porque onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio da igreja. 2 ou 3, eu estou ali no meio deles. É muito importante a igreja na sua vida. Não negligencie a igreja. É muito importante você frequentar. É muito importante você fazer parte. É muito importante você se batizar. É muito importante. Aqui Jesus coloca sobre a parábola do servo impiedoso. Acontece uma coisa interessante aqui. Havia um servo que devia muito dinheiro para o seu senhor. Aqui diz, no versículo 24, 23, por isso o reino dos céus é como... Deixa eu só começar desde o princípio. Perguntaram para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? 7, número pleno. E Jesus disse, eu não digo até 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes forem necessárias. Porque o perdão não significa ser complacente com o erro do outro, mas eu parar de levar aquele fardo da amargura comigo.
Então, eu perdoo. Se a pessoa mudar ou não mudar, eu não quero levar isso comigo. Aí Jesus usa o exemplo de um homem que devia muito dinheiro para o seu senhor. Olha só o que aconteceu. O versículo 23. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E quando começou o acerto, foi trazido à sua presença uma pessoa, um servo que devia uma enorme quantidade de prata. A Bíblia diz aqui 10.000 talentos. Sabe quantos que tinha um talento? 35 quilos de prata. Presta atenção. Um talento, 35 quilos de prata. Este homem devia para aquele senhor 10.000 talentos. Aqui Jesus estava usando uma hipérbole, um exagero de linguagem, tipo, ele devia uma quantia impagável. Ninguém tinha esse dinheiro na época, era muito dinheiro, era muito dinheiro. E aí ele disse para o seu senhor, eu não consigo pagar, eu não tenho como pagar. Eu peço que o senhor me perdoe, cancele a minha dívida. E o que o senhor fez? Teve compaixão e perdoou a dívida. Aí ele saiu dali e foi, e tinha um conservo dele, um que era servo daquele servo do Senhor, que lhe devia pouco dinheiro. O versículo 28, quando ele saiu, o servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, 100 moedinhas de prata. 100 moedinhas, algo assim, muito pouco. 100 dias de trabalho para quem ganhava um salário mínimo. Ele devia 10.000 talentos. E o que ele devia 100 denários, era pouco demais. E aquele conservo disse para ele, olha, eu não consigo pagar. Eu não consigo pagar. E aquele homem o espancou, aquele homem gritou com ele, aquele homem disse, você vai me pagar, você vai me pagar. E aquilo chegou no ouvido do seu senhor. E o seu senhor o chamou e disse, você é mau. Eu te perdoei aquela dívida enorme e você não conseguiu perdoar essa dívida tão efêmera, tão pequena do seu conservo. Eu vou te mandar nas mãos dos atormentadores. Olha só que coisa. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. 34. Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, chamado verdugos, torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. E não é de qualquer jeito não, tá? É perdoar de coração. Eu quero só colocar uma coisa para você. Tem muitas pessoas que pedem perdão para Deus dos seus pecados, que são muitos, como todos nós temos pecados diante de Deus, e não conseguem perdoar os pecados que os outros cometem contra ela. E a palavra de Deus diz, eu vou entregar vocês nas mãos dos torturadores. Sabe o que significa? Verdugos. Muitas vezes, Deus permite que demônios atormentem a vida das pessoas que não perdoam. É isso mesmo. Não está falando de possessão não, tá? Mas está falando de tormento. A mágoa causa tormento. Torturadores. Verdugos, aquele que fica oprimindo. Tem muita gente que sente opressão. Tem muita gente que está com depressão. Tem muita gente que pensa em suicídio porque não consegue perdoar. Mas todos os dias pedem perdão para Deus. Mas não conseguem perdoar. Olha a seriedade que é isto. Perdoar não é um ato de querer. Perdoar não é um ato de sentimento. Perdoar é um ato de obediência, é um ato de decisão.
Senhor, eu perdoo não é porque eu quero perdoar, não é porque eu sinto que eu vou perdoar, mas porque eu obedeço ao Senhor e o Senhor manda eu perdoar. A oração do Pai Nosso: perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você não tem ideia de como sua vida vai mudar quando você liberar perdão para aquelas pessoas que ofenderam você e pecaram contra você. A primeira coisa que vai acontecer: os atormentadores vão sair da sua vida. Você vai parar de ser atormentado, e tem muita gente atormentada que vem na igreja e são atormentados porque não perdoam. Prestam culto a Deus, mas não perdoam. Olha a seriedade disso. Confronte a sua vida com a palavra de Deus. Percebe que todo o capítulo 18 fala sobre igreja, sobre relacionamentos, de eu ser humilde, de eu tratar a criança como alguém importante no reino dos céus e imitá-la na sua inocência, na sua humildade, na sua dependência do Pai. Percebe a importância de eu fazer parte da igreja, a importância de eu estar reunido com pessoas em concordância, porque ali está Jesus, onde estiverem 2 ou 3, eu estarei ali no meio. A importância de eu perdoar. Abra o teu coração, peça perdão e diga para Deus: eu decido perdoar. Os sentimentos, as emoções vão acompanhar a sua decisão. Porque se você quiser que a sua decisão acompanhe os seus sentimentos, as suas emoções, você nunca vai conseguir perdoar. Porque as minhas emoções, meus sentimentos sempre me levam para o lado da amargura. Então eu nunca vou decidir perdoar. Mas se eu mudar, inverter a ordem, eu decidir, automaticamente os meus sentimentos vão acompanhar a minha decisão. E Deus vai te honrar. E os verdugos, os atormentadores vão sair da sua vida. Você terá paz. Paz. Palavra de Deus para a sua vida. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito pela Tua palavra que nos confronta, que nos mostra como devemos agir. Dê-nos humildade para reconhecer. Dê-nos humildade para dizer para Ti que queremos nos converter, voltar para Ti. Queremos, em nome de Jesus, ter uma nova atitude. Sermos como crianças, humildes, sinceras e, acima de tudo, dependentes do nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor trate do nosso coração. Acima de tudo, ajude-nos a perdoar. Abençoe-nos em nossas limitações. Tenha misericórdia de nós, mas também nos ajude a termos misericórdia das pessoas que também têm nos ofendido. Que a bênção do Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe muito a sua vida. Amanhã, se Deus quiser, mais uma devocional. Eu espero você, tá bom? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.